Povo de Deus, alguns dias atrás, Deus ministrou ao coração dos pastores para estar trazendo uma série de mensagens chamada A Isca de Satanás. E essa é uma palavra muito especial, nós recebemos ela do pastor John Bevere, que é um pastor que tem andado por todos os países, né, não só no Brasil, mas em todos os lugares, levando essa palavra, uma palavra que realmente vem confrontar as nossas vidas. E domingo passado, na verdade, nós começamos uma série de mensagens. São, na verdade, 5 ministrações que nós vamos estar trazendo aqui. Hoje é a segunda ministração. E você que não estava na semana passada, ou você que estava talvez escalado no culto infantil, no culto juvenil, e que não assistiu, que não participou dessa mensagem, não ouviu a mensagem da semana passada, eu convido você a ir até o nosso canal do YouTube, PIB SGO1, né? Se não me engano, esse é o canal da igreja. E você vai estar assistindo a primeira mensagem, que foi a que o pastor Wesley deu a introdução dessa série de mensagens, tá? Então, para você que está aqui, ou para aqueles que vão assistir essa mensagem, assistam a primeira mensagem que está já disponível no nosso canal. Quando você acessar lá, aproveite para curtir a mensagem, para divulgá-la. É muito importante que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá? Então, vai lá e se alimente da palavra de Deus, que ela é muito importante. Então, hoje nós vamos estar continuando, falando sobre a isca de Satanás, e você aprendeu na semana passada que a isca que Satanás usa é a ofensa. Você ouviu o pastor Wesley lendo o texto de Lucas, capítulo 17, eu vou ler de novo, quero fazer aí uma breve recordação daquilo que você já aprendeu para quem estava aqui, né? Lucas capítulo 17, versículo 1 diz assim: e disse aos discípulos, Jesus dizendo, é impossível que não venham ofensas, mas ai daqueles por quem elas vierem. Jesus está dizendo, conversando com seus discípulos, ele falou o seguinte: é impossível que vocês não vão receber ofensas, é impossível isso de acontecer. Jesus estava dando a garantia de que mais cedo ou mais tarde, eles passariam por elas. Eles, em algum momento, seriam ofendidos através da postura de pessoas contrárias ao ensinamento, contrárias ao Evangelho. Então, baseado nesse versículo, quando nós olhamos no original, essa palavra ofensa, a palavra grega é escândalon, que significa gatilho da isca de uma armadilha. Escândalo é gatilho da isca de uma armadilha. Exatamente como o pastor Wesley mencionou sobre o queijo lá na ratoeira. Esses dias nós fomos pescar e o Gabriel preparou uma armadilha numa árvore para ver se, no meio do mato, né, para ver se pegava alguma coisa. Além dos 120 carrapatos, ele não pegou nada, né? Comeram a isca, os animais foram lá, comeram a isca, mas, na verdade, o escândalo foi o Gabriel, né? Ele foi a isca, e os carrapatos chegaram nele, tadinho. Mas, exatamente a isca. O que é a isca? Quando nós pensamos numa isca, nós pensamos em algo atrativo. Se você vai pescar, e um dos peixes que eu gosto muito de pescar é tucunaré, e você usa uma isca artificial. Tem algumas iscas que os peixes não vão. E tem vários tipos de iscas superficiais, aquelas que vão por cima da água. Dependendo da isca, não é atrativa para o peixe naquele dia, naquele momento, naquela época. A isca, ela precisa ser atrativa. Ok? E Satanás, ele sabe como usar iscas atrativas. Mas a isca também tem que ser disfarçada. Quando você coloca uma armadilha para pegar, se você deixar muito na cara, que é uma armadilha, animal nenhum cai, peixe nenhum vai ser fisgado. Então, a ofensa é uma armadilha, é uma isca atrativa e disfarçada. Onde muitos de nós caem.
onde muitos de nós acabamos caindo nessa armadilha que Satanás tem levantado, com muita sutileza, de uma forma disfarçada, mas ele tem conseguido fisgar as pessoas, ele tem conseguido aprisionar as pessoas, e a ofensa chega no seu coração, e ela começa então a causar um monte de estrago, ela começa a atrapalhar a sua vida, o seu ministério, e ela começa a minar tudo aquilo que Deus tinha como propósito para você. Eu quero relembrar também que o pastor trouxe a história de José do Egito, um homem que teve visão de Deus sobre o que ele seria, o que Deus faria na vida dele, mas ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, e mesmo depois de passar por prisões, por privações, longe da família, longe do seu pai, quando ele teve a oportunidade, depois de assumir poder, e de ver os seus irmãos agora numa situação inferior a ele, como Deus já havia revelado no sonho, ele decidiu não guardar aquela ofensa no coração, ele decidiu abençoar os irmãos, abençoar a família, e José foi um homem que realmente pôde mudar a história, não só da sua família, mas de todo o povo egito, de todo o povo que vivia na circunvizinhança, porque ele entendeu e ouviu a voz de Deus sobre a sua vida, e a armadilha de Satanás não caiu no coração dele. Eu quero que você entenda, irmãos, porque se você não entender esse princípio, você continua caindo na cilada. Satanás, ele continua lançando ofensas sobre a sua vida, e quando você guarda essa ofensa, ele consegue paralisar os sonhos de Deus sobre você, ele consegue paralisar algo na sua história. E é importante nós entendermos isso. Eu quero continuar falando, porque a ofensa ela não vem só da nossa família, dos nossos parentes, dos nossos irmãos. A ofensa ela vem de várias formas, de vários tipos de pessoas. Eu quero entrar um pouquinho sobre a ofensa que vem de líderes. E aí nós podemos pensar em pastores, podemos pensar em líderes de célula, podemos também pensar em qualquer pessoa que exerce autoridade, seus pais, seu patrão, alguém que exerce algum tipo de autoridade sobre você. Muitas vezes, Satanás usa pessoas ou usa circunstâncias para causar ofensa. E eu quero usar hoje a história de Davi. O pastor Wesley já deu a dica, o spoiler, que nós íamos falar sobre isso. Davi foi um homem que foi perseguido pelo seu líder. Saul realmente decidiu perseguir Davi. O começo da história é uma história bonita. Davi, depois de matar o gigante Golias, ele vai morar na casa do rei Saul. E quando ele está na casa, ele começa a participar das atividades, comer na mesa do rei. E ele vai participar também das guerras, e agora Davi ele começa a ser reconhecido, porque Deus habita nele, o Espírito Santo está sobre a vida de Davi, e agora Saul começa a ouvir algumas histórias, algumas canções dizendo, olha, Saul matou milhares, mas Davi centenas de milhares, e aquilo sobe como uma inveja no coração daquele rei. E a partir desse momento, esse rei começa a perseguir Davi. Ele começa a ser perseguido por 14 anos. Durante 14 anos, esse rei decide que Davi deveria morrer. Ele decide que Davi, embora não tivesse feito nada contra ele, não deveria existir. Porque a inveja, a ofensa chegou no coração dele. Mesmo embora Davi não tenha feito nada contra o rei. E a história conta, lá em 1 Samuel capítulo 24, Davi estava fugindo do rei, e ele estava no deserto de En-Gedi, escondido, e na verdade ele e alguns soldados haviam se escondido dentro de uma caverna, e eles estavam bem no fundo da caverna, e o rei Saul estava com 3.000 soldados procurando Davi por toda parte. E aí Saul entra nessa caverna sem saber que Davi estava lá, porque ele estava, o texto fala que ele foi defecar, rei também faz isso, se você não sabe. E ele entrou naquela caverna para evacuar.
Que palavra bonita, né, irmãos? Evacuar. E aí, ele não percebe a presença de Davi e dos seus soldados. E Davi pôde chegar perto o suficiente para tirar parte da roupa do rei. E quando o rei sai daquela caverna, Davi grita e diz algo para ele. Está lá no capítulo 24 de 1 Samuel, a partir do versículo 8 ao versículo 11. Vamos abrir a Bíblia, irmãos? Abre aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 24, versículo de 8 a 11, tem a projeção do texto, provavelmente aí, acompanhe. Eu vou ler na NVI. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram para que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto que em minhas mãos. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal, ou de rebelar-te-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. Davi é bem claro para dizer: cara, eu não fiz nada. As pessoas estão jogando você contra mim. As pessoas estão dizendo que eu disse tal coisa, que eu fiz tal coisa, mas eu não fiz. E, inclusive, eu tive a oportunidade de te matar hoje na caverna, mas eu não fiz isso para que você soubesse que eu honro a sua vida, que eu respeito você, que você é um rei colocado pelo Senhor, e que eu não vou pôr a mão sobre alguém que foi levantado por Deus. E não foi só esse momento. Davi teve um outro momento que Deus havia colocado todo o exército do rei Saul com um sono profundo, e Davi vai até aquele local, e Abissai, ele está com a lança nas mãos, pronto para matar o rei Saul, e Davi não deixa. Davi não permite que ele matasse aquele rei, o rei que perseguia ele, o rei que queria matá-lo, o rei que havia matado vários levitas e profetas, porque haviam ajudado Davi. Davi não permite que aquele homem fosse morto. Ele diz: quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Davi entendia quem era Saul, mas também Davi entendia quem ele era. Quem ele era. Eu me impressiono, irmãos, porque nós vemos nessa história algo tão interessante, e não para por aí. Mesmo quando Saul é morto em batalha, mesmo quando o exército inimigo agora vai até os soldados de Saul e enfrentam ele em batalha, e depois Saul ele é ferido e ele mesmo tira a própria vida, se jogando em cima da espada. Quando o mensageiro diz para Davi: olha, o rei está morto. Imagina a situação: morreu aquela pessoa que tentou perseguiu você por 14 anos. 14 anos tentando te matar. 14 anos que levou você a sair do meio dos seus parentes, do meio dos seus amigos. 14 anos que você teve que ficar viajando e vagando por um deserto, de lugar em lugar, porque havia alguém que queria matar a sua vida. Aí chega até ele a informação que Saul estava morto. Qual foi a atitude dele? Ele não comemorou, ele não celebrou, e ele não permitiu que nem os soldados dele fizessem isso. 2 Samuel capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: então Davi rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele
fizeram o mesmo, e se lamentaram chorando e jejuando, até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Agora me responda uma coisa, por que Davi teve essa atitude? Por que Davi teve a oportunidade de matar Saul na caverna e não matou? Teve a oportunidade de ter o seu servo, matando ele no meio do exército, onde ele estava dormindo, Saul estava dormindo, ele poderia matar ali e sair correndo, ninguém ia perceber, e não fez. Depois que Saul morre, ele não comemora. Por quê? Por que ele fez isso? Se era um inimigo declarado de Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi não guardou no coração ofensa. Davi não se ofendeu com a atitude do rei Saul. E essa é a diferença. Somente quem não tem ofensa, consegue chorar a dor do próximo. Consegue sentir a dor do próximo. É a ofensa que leva alguém a celebrar o fracasso do outro. Quando você está ofendido, você celebra quando aquele que te perseguia, ou aquele que não gostava de você, se desse mal. É a ofensa. E muitas vezes, irmãos, e eu acredito que Davi entendia o porquê de tudo aquilo. Deus estava preparando ele. Deus estava forjando um rei, que seria o melhor rei de toda a nação, porque não houve outro rei como Davi. As experiências que ele passou no deserto, nas fugas, foi o que forjou ele em se tornar quem ele foi. As experiências. Então até mesmo as pessoas que te perseguem, até mesmo as pessoas que se levantam contra você, de certa forma isso vai preparar você para chegar no destino e no lugar que Deus tem preparado para a sua vida. Agora, se você se ofender no caminho, e se você começar a levar as coisas por uma vereda de algo pessoal, você vai perder o foco, e você não vai receber a bênção. Eu quero contar uma história que a maioria daqui não conhece. A maioria dos que estão aqui não conhece a história. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu estava servindo o quartel, e naquele período a igreja aqui de São Gabriel do Oeste me convidou para ser seminarista. E eu comecei então como seminarista, antes de começar a estudar em Campo Grande, uma faculdade, o STBOB, o seminário de teologia, era uma faculdade de 4 anos. E eu comecei então a ser seminarista, e nós eu estudava à noite, trabalhava de dia, final de semana, todo final de semana estava aqui. E isso foi durante um bom tempo. Nesse processo, irmãos, o pastor que estava, ele sempre falava assim: Alessandro, eu estou preparando você para ser o meu pastor auxiliar. Eu estou te preparando porque eu quero que você seja o meu pastor auxiliar. E isso foi até o 3º ano. Depois do 3º ano, a história começou a mudar. E ele falou assim: olha, seria muito bom se você conhecesse outro ministério. É bom que você vá para outra igreja. É bom que você saia daqui. Foi mais ou menos assim. E aí eu comecei a orar para Deus, porque o meu sonho era pastorear essa igreja. O meu sonho era ser um dos pastores aqui. E de alguma forma eu tinha essa direção de Deus, que eu seria pastor aqui. Mas eu percebi que do 3º para o 4º ano, principalmente no primeiro semestre do 3º ano, já do 4º ano, finalizando a faculdade, as portas aqui para mim haviam se fechado. E eu comecei a orar para Deus. Falei: Deus, então abra uma porta. E foi quando Deus me levou para Coxim, que eu conheci a dona Anésia, para Bandeirantes, né, que eu conheci a irmã Anésia, a irmã Eliane, a família Brito, né, e tantas pessoas especiais. Mas, irmãos, no meu coração, eu deveria estar aqui. Era o que eu estava preparando, era o que eu estava me organizando, era o que eu estava buscando,
Essa era a minha meta. E de alguma forma isso foi mudado no percurso. E eu confesso, irmãos, que aquilo não desceu suave. Aquilo não me agradou, mas eu segui o fluxo de Deus. Deus abriu uma porta em Bandeirantes, fui pastorear, pastoreamos 3 anos, muito difícil, muita dificuldade, muitas lutas, mas um ministério muito abençoado, que até hoje eu tenho muitos amigos ali. E numa fase difícil ministerial que eu estava, principalmente financeira, nós estávamos numa vigília de oração, nós tínhamos o hábito de orar toda sexta-feira num clube, e era uma fase muito difícil, e eu falei, Deus, eu não estou entendendo porque a gente tem passado tantos problemas financeiros, como igreja e como família. Era uma fase que a igreja havia atrasado 3 meses o salário, e depois disso a gente adquiriu várias despesas, e estávamos financeiramente bem, com muitos problemas, né? Não estávamos devendo para pessoas, mas CDC, essas coisas aí no banco, imagina como estava. E eu comecei a orar para Deus, e Deus me deu uma paz tão grande, e eu comecei a dar risada. Eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor já está fazendo. E Deus me deu uma paz tão grande. E na segunda-feira, isso era na sexta-feira, na segunda-feira eu fui para uma reunião em Campo Grande com o pastor Walter Ponder, e foi quando ele me convidou para ser o coordenador do projeto Upward, que é um projeto de evangelismo de criança através do basquetebol. É um projeto que inclusive chegou aqui em São Gabriel do Oeste, que várias crianças, né, receberam e foram abençoadas, só que tinha um porém. Alessandro, para você assumir como coordenador, você precisa deixar o ministério. E ali foi um outro momento que eu fiquei em crise, porque Deus me chamou para pastorear a igreja. Eu entendi que aquele ministério poderia ser algo que ia acrescentar junto ao pastoreio, mas eles pediram exclusividade. Eu fui orar para Deus e Deus falou, vai. Então foi muito difícil, porque 2 meses antes eu avisei a igreja que eu estaria saindo, e a partir dali todo final de semana era uma festa de despedida, uma festa de choro. Não vai, pastor, não vai. Mas eu segui o fluxo do Espírito Santo. E eu lembro, irmãos, que a minha condição que eu coloquei para eles é que eu morasse aqui em São Gabriel do Oeste. Eles queriam que eu fosse morar em Campo Grande, mas a minha família, a família da minha esposa, eles moram aqui. E como eu estaria viajando muito, e nós tínhamos apenas um carro na época, minha esposa teria assistência da família para problemas relacionados à saúde, poder ter esse cuidado, esse amparo na minha ausência. E eles vieram aqui, eles conheceram a cidade, eles foram ver onde a gente iria morar, e eles permitiram então que nós morássemos aqui. E eu comecei a trabalhar, comecei a viajar, só que começou a apresentar vários problemas. A gente estava com problemas de importação do material. Os americanos mandavam os uniformes, as bolas, né, todo o material que era para o projeto, mas chegava lá em São Paulo, eles prendiam esse material, eles não liberavam, cobravam uma multa exorbitante, ou seja, nós não conseguimos a liberação do material. Isso aconteceu algumas vezes e chegou no final do primeiro ano que eu assumi, eles pediram para que eu fizesse um projeto, então, para a fabricação desse material aqui, e eu me dediquei nisso durante alguns meses. Eu procurei empresas que pudessem fabricar bolas, uniformes, squeezes, e eu consegui. E o meu projeto era que em 5 anos nós ficaríamos independentes dos americanos para a execução do projeto aqui no Brasil. E o dia que nós marcamos, então, uma videoconferência, porque meu inglês não é bom, né? Na verdade é horrível, e então tinha sempre um tradutor e a gente conversava através de videoconferência. E o dia que eu fui apresentar esse projeto, eles vieram com a seguinte informação. Eles falaram assim, Alessandro, é o seguinte, os Estados Unidos está passando por uma crise muito séria. Nós estamos com problemas financeiros aqui.
Nós estamos com problemas de importação do nosso material para o Brasil. E não é só por isso, mas nós estamos encerrando o projeto em 8 países, inclusive o Brasil. E naquele momento, eles me deram a seguinte informação: você está demitido. E americano fala isso na naturalidade, irmãos, você precisa de ver. E eu fiquei calado, eu fiquei mudo, e eles falaram: Alessandro, Alessandro, você está aí? Eu falei: tudo bem, por fora, mas por dentro, o meu chão havia caído. E eu lembro que eu fui para a oração, e nesses momentos, irmãos, quando você está desempregado, quando você não sabe o que vem pela frente, você entra em crise. E eu comecei a questionar, porque eu ainda não havia esquecido o meu sonho de pastorear aqui. Eu estava aqui, eu congregava aqui, eu de certa forma até auxiliava em muitas coisas no ministério, porém, eu não era pastor da igreja, eu não estava envolvido diretamente no pastoreio da igreja. E Deus acalmou meu coração, e na outra semana, essa igreja me chamou para ser pastor auxiliar. Na época o pastor Wesley também estava terminando teologia, e nós dois fomos pastores auxiliares do pastor anterior. E naquele momento, Deus me deu uma palavra. Deus falou assim comigo: Alessandro, não foram eles que te levaram daqui, fui eu que te levei. Eu quis que você fosse conhecer e passar pelas experiências que você passou, pelas frustrações que você passou, pelos problemas que você passou, porque eu queria treinar e capacitar você, para que você pudesse voltar diferente de como você estava. Deus me deu a direção, irmãos, e muitas vezes o sentimento que a gente guarda com pessoas ou com circunstâncias, a gente se esquece daquele texto que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse texto Deus me deu essa confirmação, de que se nós começarmos a guardar ofensas por coisas, por circunstâncias, por aquele patrão que te persegue, talvez a palavra que você ouviu e que fechou seu coração, você não vai entender que você está dentro de um processo, e dentro desse processo Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te capacitando, Deus está tratando você para colocar você num lugar melhor onde você está. Amém, irmãos? Então não guarde ofensa. Nós precisamos aprender a lidar com as ofensas, porque elas chegam. E lá em Romanos 12, versículo 17 a 19, nós temos uma direção do Senhor, que nos ajuda muito a entender como lidar com as ofensas. Romanos 12, 17 a 19, ele diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Meus irmãos, o texto é bem claro, não cabe a nós não devemos retribuir ofensas. O Senhor Jesus disse: olha, de uma coisa vocês podem ter certeza, pessoas vão tentar ofender vocês, pessoas vão tentar magoar vocês. E sabe por que eu entendo que Jesus permitiu que Judas permanecesse até o final? Porque Deus tinha um propósito na vida de Judas. Judas traiu Jesus, mas você vê Jesus ofendido? Você vê Jesus lá chorando, né, porque Judas traiu um dos seus discípulos, dos seus 12, os mais perto? Jesus não chorou. Você acha que Jesus se ofendeu com Judas? Você acha que Jesus chorou quando Pedro negou ele? Você acha que Jesus chorou quando os discípulos abandonaram ele na cruz?
Não. Jesus ele pode ter chorado por vários motivos, mas não porque ele se sentiu ofendido. Jesus chorou por amor à vida daquelas pessoas. Jesus chorou vendo eles e dizendo ao Pai: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não foi por ofensa. Jesus não se ofendeu, irmãos, Ele nos ensina a não nos ofender. O Senhor, Ele não dá uma orientação nesse texto, Ele não dá uma dica, Ele não dá um conselho, na verdade é uma ordem. Não devemos nos ofender e fazer o possível para promover a paz. Por mais que pessoas tentem te ofender, por mais que pessoas fechem a porta na sua cara, promova a paz. Não seja quem vai promover a discórdia. Não promova a fofoca. Olha, aquele fulano lá, olha, ele não valoriza, ele não presta. Não, querido, não faça isso. Não guarde a ofensa. Não guarde a ofensa. Eu lembro que alguns anos atrás, como secretário executivo, eu era convidado, e ainda sou, né? Eu estou entregando agora dia 31, eu deixo de ser, o pastor Cristian assume como secretário executivo da nossa associação. Mas uma das funções do secretário executivo é intermediar as crises nas igrejas, os problemas que envolvem pastor, igreja. E numa dessas visitas que eu fui, intermediando isso, eu encontrei um grupo de pessoas muito indignadas com o seu pastor, e aquelas pessoas estavam muito enfurecidas, e elas queriam que o pastor saísse da igreja por toda a lei. Elas não aceitavam mais que ele pastoreasse a igreja. Elas estavam extremamente ofendidas. E eu comecei a perguntar, eu fiz 3 perguntas para aqueles irmãos. Falei: irmãos, o motivo que vocês querem que o pastor deixe de ser pastor aqui é porque ele tem dívida na cidade, ele está devendo, o nome está sujo? Não, pastor, o pastor paga as contas dele tudo em dia, não é por esse motivo, não. Então, ele tem algum escândalo, ele traiu a esposa, ele na questão moral, ele está deixando a desejar, ele está cantando as meninas da igreja, está acontecendo alguma coisa? Não, pastor, isso nunca aconteceu, o pastor nunca deu margem para isso. O pastor, ele fez alguma coisa com alguém, o que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? E um por um foi dizendo os seus motivos. Um deles disse: o pastor já faz muito tempo que não me visita na minha casa. O outro falou: o pastor esses dias passou por mim, e nem me viu, nem me cumprimentou, pastor. E aqueles irmãos foram narrando coisas nesse nível, coisas pequenas, coisas aparentemente insignificantes. Mas, irmãos, a ofensa, ela aumenta. A ofensa, ela faz aquela coisa que é tão pequena crescer de uma forma. E aqueles irmãos estavam decididos que o lugar do pastor não era mais aquela igreja. Qual que foi a consequência? Não havia motivos suficientes para o pastor sair. Então todos aqueles irmãos decidiram sair da igreja. Por quê? Pela ofensa. Então a ofensa, ela te leva muitas vezes a abortar sonhos, a abortar projetos. A ofensa tem levado muita gente a sair das igrejas, irmãos. E aí a gente vê pessoas pulando de igreja em igreja exatamente porque ela está ofendida com alguma coisa. Ela está magoada com alguma coisa. E Deus nos chama para tratar isso, para promover a paz, e não deixar que esse sentimento venha interromper aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu tenho certeza, irmãos, que tem muitas pessoas aqui, que por algum motivo ou outro, podem ter se ofendido, podem estar magoados com algum líder, comigo, com o pastor Wesley, com o líder de célula, com o supervisor. Meu querido, promova a paz, procure essa pessoa, converse. Restaure esse sentimento, restaure o relacionamento. Agora não deixe essa ofensa tirar aquilo que Deus já tem te dado. Não fuja,
Não fuja do tratamento. Não fuja do diálogo. A melhor forma de você lidar com a ofensa é não se ofender com ela. A melhor forma é você não se ofender. Sabe o que eu penso, irmãos? A gente se depara muitas vezes com pessoas azedas, amargas, pessoas doentes da alma. Você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas que estão... Aquelas pessoas que sempre têm uma palavra dura para passar, aquelas pessoas que sempre veem um copo e transformam numa tempestade. Essas pessoas, geralmente, elas têm uma palavra que machuca e que magoa. E no meu coração, sabe o que eu olho para essas pessoas e eu penso assim, a doença dela não passa para mim. Eu não vou permitir que a doença de uma pessoa da alma venha adoecer a minha alma. Há um tempo atrás, eu estava aqui na igreja, atendendo no gabinete, e de repente chega uma mulher, e ela falou, quero falar com o pastor Alessandro, quero falar com ele. Ela não é membro da igreja, eu nunca vi na vida, não conhecia, e por algum motivo ela me conhecia. E eu falei, olha, eu não vou atender ninguém, eu posso receber ela agora. Eu atendi, e aquela mulher, ela sentou na minha frente, e ela começou a dizer assim, olha pastor, eu não sei como que você é pastor dessa igreja. Eu não sei o que você tem ensinado essa igreja. Deus vai cobrar a sua vida, porque o que o senhor tem ensinado não é de Deus. Aquilo que o senhor tem falado aqui, tem escandalizado as pessoas. E sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, meu Deus, o que essa mulher está falando? E você não sabe, mas ao mesmo tempo você fala, você tem a nítida impressão de que algumas pessoas são enviadas por Satanás para tirar a sua paz. Você tem a impressão que algumas pessoas, Satanás escolhe, exatamente vai lá, propaga a divisão, propaga a discussão, propaga a mentira. E eu comecei a ouvir ela, e para resumo da história, aquela mulher, ela é uma mulher desviada, ela já tinha sido evangélica há algum tempo, e ela estava ofendida com seus líderes, e ela conhecia alguém aqui da igreja, um membro da igreja, que estava vivendo de uma forma errada, que estava na prática do pecado. E quando ela foi questionar essa pessoa disse para ela, não, minha filha, isso é normal, o pastor aceita, o pastor deixa, o pastor tolera, isso aí não tem problema nenhum, não. Então ela pegou a palavra daquela ovelha e falou assim, então o pastor está ensinando isso na igreja. Só que ela não me deixava falar, ela não me ouvia. Mas chegou o tempo de eu falar assim, filha, olha, deixa eu falar uma coisa, eu não estou aqui para me defender, Deus é o meu juiz, eu só quero que você saiba que o que eu tenho ensinado na igreja é baseado na palavra de Deus. Você pode ficar com aquilo que essa mulher disse para você, ou com o que eu estou dizendo, a escolha é sua, mas eu sei o que eu tenho ensinado, mas eu quero orar por você, e a minha oração é para que você volte para Deus, que independente daquilo que fizeram com você, com a mágoa que você recebeu dos seus líderes, você possa liberar perdão e possa conviver de novo na família de Deus. E aquela conversa, irmão, de acusação, se tornou uma conversa de restauração, uma conversa onde a gente pôde estar orando para que Deus pudesse estar trazendo o amor dela de novo, para estar congregando numa família cristã, porque ela já não tinha mais. Por que eu fiz isso? Porque em momento nenhum me ofendi com as palavras dela. E ela tentou, ela foi bem persistente, mas ela não me ofendeu. Eu não fiquei magoado com ela, mas eu fiquei, na verdade, irmão, com aquele sentimento de ira, com o que Satanás havia feito com uma pessoa que um dia tinha celebrado a Deus no altar, alguém que tinha servido ao Senhor, alguém que já era se tornado um líder talvez na comunidade onde ela congregava, mas que agora ela estava sendo contra igrejas. Como Satanás consegue mudar? E por que mudou? Por causa da ofensa. Fala assim comigo, a ofensa é um câncer no coração das pessoas. É um câncer, irmãos. Ela vai matando a sua fome por Deus,
ela vai matando o seu desejo de viver em comunidade, ela vai tirando isso do seu coração. E eu quero, para terminar, falar um pouquinho sobre as consequências, o que a ofensa também produz. Eu quero falar um pouquinho sobre Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, dois homens que tiveram profissões diferentes, um cuidava de animais, outro era agricultor, e os dois foram apresentar uma oferta de sacrifício ao Senhor. A palavra de Deus fala que Deus recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 5. Eu quero ler rapidamente com vocês. Gênesis 4, versículo de 1 a 5. O texto diz assim: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Olha só. Deus havia rejeitado a oferta desse homem, porque quando nós entendemos o contexto e a forma que ele vai apresentar a oferta, nós entendemos que a forma que Caim oferece aquele sacrifício, aqueles alimentos ao Senhor, é uma forma diferente da que Deus esperava. Deus havia estabelecido padrões, provavelmente Deus já havia dito o que ele esperava do sacrifício, Deus já havia estabelecido isso, mas Caim decide fazer do jeito dele, da forma que ele achou melhor. Caim age de uma forma desobediente, apresentando de qualquer jeito uma oferta, e Deus não aceita as coisas de qualquer jeito, ou é do jeito de Deus, ou está errado. E acontece, queridos, que quando Caim percebe que a oferta do irmão é aceita e a dele não, dele começa a planejar algo e Deus percebe. E Deus fala assim para ele: cara, cuidado, porque as suas atitudes, seus pensamentos podem te levar a pecar. Cuidado com o que você está pensando. Ele disse lá, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O Senhor estava percebendo que o coração de Caim, por conta daquela ofensa, estava sendo contaminado. E agora o sentimento de raiva, de inveja com o próprio irmão estava aumentando. E Deus alerta ele, fala: cara, faz as coisas boas que você vai ter resultados bons. Agora, se você continua fazendo as coisas erradas, do jeito errado, do seu jeito, se prepara, porque o pecado está à porta, ele vai aparecer. É o próximo passo. O Senhor está alertando Caim, para que ele não caísse, para que ele não pecasse. A ofensa dele, infelizmente, você conhece a história, e Caim então mata o próprio irmão, e agora o pecado dele traz o juízo de Deus sobre a vida de Caim, o julgamento de Deus. E algo interessante acontece. Quando Caim recebe a repreensão de Deus, o castigo de Deus, está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 11 a 14, eu quero ler também com vocês, e eu vou encerrar aqui. Algo surge
no coração dele, através dessa repreensão. O texto diz assim: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Caim, ele desenvolve um complexo de perseguição, ou a gente pode chamar de vitimização. Todo mundo vai ficar contra mim, ninguém me aceita, eu sou o único que faz as coisas erradas. E talvez você possa ter já ouvido ou falado coisas semelhantes. O errado só eu que erro. É vitimização, irmãos. E essa postura tem levado as pessoas a se isolarem emocionalmente. Elas não compartilham seus sentimentos. Elas não abrem seus corações. Essa postura de vitimização tem levado as pessoas a permanecer com resistência a autoridades. Elas não se submetem, elas não honram autoridades. E ela também leva as pessoas a se identificarem com pessoas que também andam baseado na ofensa. A ofensa, ela é tão séria, irmãos, porque se você estiver caminhando em ofensa, você não vai conseguir andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito significa que você decidiu abrir mão de tudo aquilo que te aprisiona. Nós acabamos de ouvir o testemunho do nosso irmão dizendo que o medo aprisionava, que o medo era uma barreira. Quando nós decidimos andar com Deus, nós abrimos mão do medo. Não é uma prisão mais. Quando eu decido andar com Deus, eu preciso abrir mão da ofensa. Eu preciso abrir mão daquele sentimento de raiva, de remorso, de dor, aquele sentimento de injustiça. Porque quando você tem esse sentimento, você quer fazer justiça própria. E o texto que nós acabamos de ler, fala que o Senhor é o nosso juiz. É Ele que vai cometer ou fazer justiça em nosso favor. E nessa noite, queridos, eu quero terminar esse culto perguntando para você o que você vai fazer com essa ofensa. O que você vai fazer com esse sentimento que você tem de ter sido prejudicado, injustiçado, magoado, ofendido por líderes, por pessoas. O que vai fazer com esse sentimento? Será que você quer continuar andando com esse sentimento? Ou você decide andar pelo Espírito? Ou você decide abrir mão disso para viver o que Deus tem para você? Essa é uma noite em que você pode abrir mão. Irmãos, nós temos mais 3 ministrações sobre esse tema, nós não estamos fechando o assunto aqui, mas nós não temos como avançar nessa série de mensagens, se nós decidimos continuar andando com ofensas em nosso coração. Essas ofensas estão matando você. Essas ofensas estão matando o seu ministério, está apagando os dons que Deus te deu. Essas ofensas estão acabando com o propósito de Deus, que foi estabelecido lá na eternidade para a sua vida, porque agora você não tem andado pelo Espírito, mas tem andado pelas ofensas. Elas decidem, elas direcionam, e elas estão sendo como um câncer na sua vida. Elas estão matando você. Aquela luz que brilhava tanto, talvez já não brilha mais. Aquela palavra que você tinha, uma palavra que era sal, e você salgava, e você tinha sabor, agora você está muito doce. Agora você quase não faz a diferença nenhuma no seu lugar de trabalho.
As pessoas nem sabem que você é evangélico. As pessoas nem conhecem o Deus que habita em você, porque nem isso você tem mais aquele prazer de falar. Será que tem ofensas matando você? Será que você tem sido escravo disso? Essa noite você pode abrir mão. Essa noite você pode decidir quebrar isso. Essa noite você pode liberar perdão e decidir andar pelo Espírito. Amém?